Bom, nós estamos aqui falando sobre a temática sermos parecidos com Jesus. Domingo passado nós entendemos que é da vontade de Deus. Nós vimos as palavras do Senhor, vimos as palavras do apóstolo Paulo, estimulando Timóteo a imitá-lo, inclusive porque ele era um imitador de Cristo. Então nós entendemos que este imitar, não aquela imitação barata, não é aquela imitação apenas da casca, mas é repetir, reproduzir autenticamente a vida de Cristo. Este tipo de imitação, e a imitação ela é um método de aprendizado. Eu aprendo a fazer imitando aquele que já está à frente. Então nós aprendemos isso domingo passado, estabelecemos como alvo na nossa vida, sermos de fato parecidos com Jesus, pois essa é a vontade de Deus. Amém? Estamos alinhados nisso aqui? Amém, amados? Então você que está aqui chegando, novo pela primeira vez, você que está aqui há tanto tempo, você que está participando com a gente através do YouTube, que a palavra alcance o seu coração de uma maneira profunda. E assim sendo, meus irmãos, eu já vou dizer para você aqui alguns pontos que eu quero destacar. O que eu quero aprender com Jesus nesse domingo é isso, o foco no mais importante. Existem algumas coisas que elas são muito visíveis, de maneira muito rápida na Bíblia, de maneira muito rápida. Por exemplo, os milagres de Jesus, as atitudes de Jesus, o amor que ele demonstrava, sua compaixão, sua misericórdia. Isso nós vemos de uma maneira muito clara e simples, mas existem outras características que às vezes elas nem sempre estão tão visíveis, estão descritas, mas nós precisamos também prestar atenção. E Jesus tinha essa característica, eu vou ler o texto de João 8, para nós percebermos que Jesus tinha essa forma de viver e de enxergar as coisas, e é esta atitude que eu quero, através da pregação, estimular a igreja do Senhor a copiar em Jesus, manter o foco no que é mais importante, e com isso nós vamos combater a possibilidade da gente se desviar o tempo todo do foco principal. Este é um problema que gasta demais a vida das pessoas. Elas se desviam do foco, elas esquecem de olhar o que é mais importante, se detêm em coisas muito secundárias, coisas temporárias, coisas terrenas, gastam sua vida, sua força, sua energia, discutindo coisas tão temporárias, efêmeras, tão triviais, que não acrescentam nada, ao invés de manter o foco no que é mais importante. O que é mais importante é uma característica que o Senhor vai derramar sobre você. Eu creio que o seu coração aberto é o que Deus mais precisa hoje, para levar você para este nível. E essa vai ser a sua característica, em nome de Jesus. Você vai ser conhecido como um discípulo, uma discípula do Senhor, onde essa característica é percebida em você. Você se concentra naquilo que é mais importante. Você não entra em assuntos que não são relevantes. Vamos compreender um pouquinho mais lendo a palavra do Senhor. Capítulo 8 de João, é um texto clássico da palavra, onde Jesus está diante de uma situação de grande pressão, como muitos de nós vivemos. A Bíblia diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Eu imagino que ele deve ter ido de madrugada, talvez umas 4 da manhã. Foi lá ter tempo com o Pai, porque era uma característica de Jesus, ele se retirava para lugares desertos para ouvir o Pai. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Queria que você fosse também imaginando o texto bíblico enquanto eu fosse lendo para você. Trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então, não sei se você observou o detalhe, mas Jesus estava assentado. Jesus praticamente quase que não teve nenhum movimento.
Jesus só se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Então, o texto da NVI diz que ele levantou-se, mas quando eu estava preparando o texto, eu li em outras versões, na verdade Jesus nem ficou de pé, ele estava sentado, imagina que ele estava sentado, chegaram com aquela mulher, aquela situação, aquele turbilhão, aquela movimentação, levantam a mulher, está aqui Senhor, ela foi pega em adultério, Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, o que o Senhor tem para dizer? A intenção do coração deles era pegar Jesus numa armadilha. Jesus só se inclinou e ficou escrevendo na terra. Aí eles continuaram, esse levantou-se, na verdade, comparado com outras versões, Jesus fez um movimento de olhar, mas continuou sentado. Ele falou assim: pode começar. É só, quem quiser começar, é só não ter pecado. E inclinou-se e continuou escrevendo. E aí, o evangelista João declara no versículo 9: os que ouviram isso foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Bom, meus amados, o que nós podemos extrair deste trecho já muito conhecido de muitos de nós? 3 coisas que eu quero destacar com você aqui nesta manhã. A primeira delas: Jesus permanece em paz. Eu quero copiar essa atitude de Jesus, eu quero ser parecido com Jesus. Eu não posso me tornar uma pessoa que responde de maneira precipitada às pressões, às turbulências da vida. Aí eu preciso aprender com Jesus como permanecer em paz no meio das pressões. Segunda característica que eu preciso aprender com Jesus: como não me perder nos meus papéis. É muito fácil você se perder no seu papel e começar a assumir papel que Deus não te deu. Qual é o meu papel e me concentrar nele. Terceira coisa que eu quero aprender: como em meio a situações de turbulência e de pressão, eu posso continuar produzindo transformação e ensino. Porque essa é uma característica dos filhos de Deus, eles ensinam com a sua vida, com a sua atitude. Ensinar vem de uma palavra latina, insignare, que é a mesma raiz da palavra insígnia, que é um sinal, significa sinal. In, dentro, signum, sinal. Em curtas palavras, seria marcar com um sinal. Ensinar é marcar com um sinal. E o Senhor está nos chamando para marcarmos as pessoas com o sinal do seu amor e do seu poder. Ensinar é isso, e você não marca de qualquer jeito. Você precisa marcar, significa dedicar tempo, atenção. E o Senhor disse: vocês que são discípulos devem ir pelo mundo, pregar o evangelho e ensinar as pessoas, insignarem, vocês devem marcá-las com este sinal. Em todas as oportunidades, Jesus via a chance de ensinar pessoas. Eu quero ser parecido com Jesus. Agora, vamos olhar para o que está acontecendo. Jesus está diante de uma situação estressante e de muita pressão sobre ele. Nós também passamos por isso. Você já passou por isso? Eu creio que nós, em algum nível, cada um de nós está passando por alguma situação parecida com essa. Não nos detalhes, mas alguma situação que esteja te pressionando, onde você está lidando com muitas variáveis e você precisa dar uma resposta, como Jesus. Você precisa tomar uma decisão e você está sendo extremamente pressionado. Talvez alguns já estão no nível já do desespero.
correndo o risco de se precipitarem. Então está aqui uma grande oportunidade para a gente olhar para Jesus. Então, primeiro ponto, permanece em paz. Aqueles homens, eles começaram a jogar Jesus contra Moisés. Naturalmente que Moisés já não existia Moisés viveu 1500 anos antes de Jesus. Mas ali eles dizem assim: Senhor, Moisés diz que tem que apedrejar estas mulheres pegas em adultério. E o Senhor? O que o Senhor tem a dizer? Eles colocaram uma pressão, eles queriam pegar uma declaração de Jesus, e ali, através dessa declaração, fosse qual fosse, e daqui a pouco eu explico porquê, Jesus seria acusado. Eles só precisavam de um motivo. Aqueles homens não estavam preocupados com a mulher e talvez nem um pouco com a lei de Moisés, eles só queriam pegar Jesus. E assim sendo, meus amados, quantas coisas estão te pressionando? E vamos reconhecer como é trabalhoso e até mesmo difícil a gente manter a paz em situações de turbulência e de pressão. A tendência é a gente já querer responder rapidamente, é a gente às vezes perder a temperança, a serenidade. Eu fico imaginando, talvez, se alguns de nós estivessem no lugar de Jesus, já ia querer partir para a pancada com os fariseus. Aqui os irmãos menos pacientes, né? Os que gostam de resolver a coisa assim, com um pouco mais de energia. Eles iam empurrar, eles iam dizer, vocês, que eu já ia querer entrar numa acusação. Talvez alguns iam olhar para a multidão, o que vocês estão fazendo aqui olhando? E para ela, mulher. Então assim, talvez esta era a oportunidade que muitos de nós, e talvez se não todos nós, falharíamos. Porque era uma situação de pressão. Hoje a gente olhando o texto, parece ser uma coisa assim tranquila, mas se transporta para lá, e graças a Deus que Jesus tinha, graças ao Senhor, e essa característica a gente pode aprender com Ele. Jesus, ele já ouvia Deus no começo do dia, ele já preparava, como aprendemos hoje na classe de liderança. Quem não medita, esqueça a vida cristã. A meditação, ela é necessária, essencial para a vida cristã. Você diminuir, a gente aprendeu hoje no livro do Richard Foster, que o adversário ele usa o ruído, as pressões e as multidões, a pressa e as multidões para impedir que a gente tenha uma vida de meditação. Nós não conseguimos ter tempo para ouvir a Deus, para refletir no seu poder, no seu caráter. A vida é sempre muito corrida. Então nós vamos nos perdendo na nossa identidade, perdemos a paz, esquecemos o que Deus falou. É necessário tempo de reflexão, é necessário tempo de meditação. E quando a gente medita, a gente lembra naquilo que Deus já fez, e a gente pode dizer, se eu estou debaixo dessa pressão, o Senhor já fez, faz de novo, Senhor. Eu vou lembrar que eu já derrotei um leão, um urso, e que eu posso derrotar um Golias agora. Eu vou refletir sobre o poder de Deus, eu vou refletir sobre o que Ele faz, eu vou ter o tempo necessário e a serenidade, a temperança e o domínio próprio, para não sair tomando decisão errada e consertar um erro com outro erro e criar mais erros e mais problemas. Então nesta manhã, o que o Senhor quer dizer para todos nós, vamos aprender com Jesus, sejamos parecidos com Jesus, em como lidar com pressões e com tensões da nossa vida. Primeira coisa, vamos permanecer serenos, permanecer confiantes, permanecer em paz. Há pessoas que têm essa característica, elas transtornam o ambiente onde elas estão, elas tumultuam a coisa, e às vezes por coisas tão simples, tão bobas, tão banais, elas criam uma confusão, qualquer coisa, brigam, fica um ambiente tumultuado. Como nós precisamos aprender com Jesus, criar um ambiente agradável, um ambiente de paz, um ambiente pacífico, amém, amados? Um ambiente pacífico, não saia falando, tenha esta característica de Jesus, porque você vai ter tempo de entender, no meio da pressão, você vai conseguir ter, ainda que seja alguns segundos, Senhor, eu estou diante dessa situação de pressão, eu me sinto ameaçado, pressionado, tensionado, mas Senhor, o que é mais importante no meio de tudo isso?
porque senão você vai entrar em guerra errada, você vai entrar em luta errada, em briga que Deus não mandou você entrar. Às vezes você assume algumas guerras que Deus nunca te chamou para estar, são guerras de outros, e você entra lá também, e perde o seu foco, e gasta toda a sua energia, a sua paz, perde sua paz, entrando em lugares que Deus não te chamou, porque você não teve essa capacidade de dizer o que é mais importante, aquilo que eu gosto de chamar de visão de drone, olhar de cima. Eu estou no meio dessa situação, às vezes é uma questão na sua casa, envolve pessoas da sua família, às vezes envolve pessoas da sua vida em outras circunstâncias, trabalho, enfim, qualquer outra questão, e você às vezes está muito inflamado, as pessoas estão inflamadas, às vezes criticando umas às outras, está aquela coisa esquisita, aquele ambiente desagradável, e você vai entrando, como diz o pessoal, vai entrando na vibe, você vai entrando na briga, você vai entrando na discussão, daqui a pouco, uma coisa que era tão pequena, já te chateou, você já falou uma coisa, outro já ficou triste, aquilo que era tão pequeno, que era para passar assim, ó, ninguém percebeu, agora já virou um problema. Que o Senhor nos dê essa característica, de focar no que é mais importante. Primeira característica é o quê? Permanecer em paz. Então você pode estimular o seu irmão a falar, permaneça em paz, não perca a calma não, irmãos, não perca a calma. Perca calma não, em paz, e no nome de Jesus, aqueles que têm uns temperamentos mais explosivos, receba essa palavra também, viu? Permanecer em paz não é ficar igual morto, também, que tem gente que fala assim, não, você não está em paz, você morreu, não é ser uma pessoa passiva, não sei, não tem nada a ver com isso, é você saber que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele tem uma direção para você, e Ele está treinando você a buscar a direção nele, a ouvir o que Ele tem. Segunda característica, podemos aprender com Jesus, é não esquecer do nosso papel. Ali, eles queriam colocar Jesus num papel errado, de sentenciador. E aí, Jesus, vamos apedrejar essa mulher, porque Moisés disse que tem que apedrejar, e o senhor não é um rabino? Jesus era judeu, ele era um rabino, ele era um ravi ou um rabi, ele era reconhecido como mestre. E aí, Moisés está dizendo que tem que apedrejar, a gente pode apedrejar? Eles queriam empurrar para Jesus um papel que Jesus não assumiu, que era o papel do quê? Do sentenciador, morte para ela, apedreje. E se Jesus abraçasse esse papel, ele ia criar um problema com Roma, porque Roma tinha essa característica, era o Império Romano ali na época, Israel, ali, aquela região era dominada pelo Império Romano, e até pelos 3 ou 4 séculos depois da época de Jesus. Então, como Roma fazia? Quando eles invadiam um lugar, eles não destruíam a cultura dos povos dominados, mas eles cobravam os impostos, e eles sentenciavam, quer dizer, quem sentenciava a morte era o romano. Então eles colocariam Jesus num papel errado, colocariam Jesus contra Roma. Mas também se Jesus fala, não vai apedrejar não, quer dizer, eles iam colocar Jesus contra Moisés, porque a lei mosaica dizia que o adultério era combatido com apedrejamento até a morte. Que situação! Então Jesus não assumiu o papel do sentenciador, nem o papel do acusador, segundo a lei, e Jesus também não assumiu o papel do abafador, do tipo, não, faz que não viu, não, acho que foi só, ela deu uma escorregada ali, não aconteceu nada demais, não. Jesus também não tratou a situação com mercholate, ele disse para ela, como a gente já leu, ele falou assim, olha, ninguém te acusou, agora, abandone a sua vida de pecado. Jesus, ele teve essa característica, que nós devemos nos tornar parecidos com ele. Às vezes a gente assume papéis errados, como eu disse há pouco, a gente entra em guerras erradas, e a primeira coisa que nós precisamos lembrar, Deus não nos chamou para sermos os sentenciadores das pessoas. Às vezes a gente chega num nível de irritação, que talvez a nossa boca vai corresponder àquele nível de irritação. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, é da nossa natureza humana se irritar. Agora uma coisa é se irritar e falar, outra coisa é falar que essa pessoa vai para o inferno. Opa, peraí, nós somos os sentenciadores? Sejamos lembrados nessa manhã, nós não somos
o justo juiz. Nós não somos o reto juiz. Nós não estamos aqui para sentenciar as pessoas à morte, para declarar que tudo dê errado na vida delas, porque elas merecem mesmo, porque isso, por causa daquilo e tal. Eu sei que há situações em que nós nos sentimos injustiçados, gera um nível de indignação enorme, quase que insuportável. Mesmo assim, Deus não nos chamou para sentenciar as pessoas à maldição e à morte. A nossa posição é orar pelas pessoas para que haja verdadeira transformação. Essa é a nossa postura como filhos de Deus. Se nós queremos realmente nos tornarmos parecidos com Jesus. Não somos sentenciadores, não assuma um papel que o diabo quer empurrar para você. Outra coisa, nós não temos que assumir o papel dos acusadores. Ser um acusador, às vezes há pessoas que vê tanto problema nos outros, mas ela não olha para si, ela não se vê também como objeto de transformação. Cuidado para você não assumir estes papéis. E outra coisa, por um outro lado, a gente também precisa entender, eu disse isso para a nossa classe de liderança, eu falei, é normal, pessoal, que às vezes as pessoas vão atribuir a nós papéis equivocados. É natural, já experimentei isso. Eu falei, vocês como líderes de células, há pessoas que vão projetar em vocês o papel do pai biológico, só que a gente não consegue substituir um pai biológico. É verdade que na igreja há paternidade, há acolhimento, há abraço, há aconselhamento, há instrução, coisas que muitas vezes os pais biológicos não fazem, é verdade. É um ambiente de paternidade, sim. É um ambiente familiar, sim. Mas nós não substituímos os pais biológicos. Então é equivocado atribuir a um líder o papel de um pai biológico. Projetar nele uma expectativa muito alta, achando que ele se tornou uma pessoa inerrante. Às vezes ele acertou 99 vezes. Na primeira que ele errou, tchau. E eu até disse para eles isso, olha, eu estou falando uma coisa para vocês, que talvez até alguns de vocês desistam do curso, espero que não, mas eu estou dizendo a verdade para vocês, é natural, a gente aprende isso. Eu falei, por outro lado, a igreja é maravilhosa, porque há muitas instituições que tentam ensinar, liderar pessoas através de apostilas, do YouTube. Na igreja a gente aprende de verdade como é que lida. Nós lidamos com o melhor das pessoas e com o pior delas também, e elas lidam com a gente também da mesma forma. Às vezes as pessoas nutrem expectativas altas. Eu já vivi isso. Algumas acharam que eu era o Superman e descobriram que nem o Clark Kent eu era. A gente falha, a gente erra. Agora, por um outro lado, a gente também tem que ter serenidade, porque às vezes, neste equívoco de expectativa que a pessoa gera, expectativa alta demais, já conheceu pessoas que vão muito seco, assim, um pote, ela cria tudo que ela não pode, vai comprar um lotezinho lá, ela cria, ali é o paraíso, tudo ela cria uma expectativa, depois de 2 meses ela já está desanimada. E às vezes as pessoas elas trazem isso para os relacionamentos, criam uma hiper expectativa, e depois aquilo que elas mais elogiavam, elas começam a criticar. Então estejam preparados para receber críticas também, mas isso não deve levar você também a sentenciar as pessoas, nada disso. Tenha serenidade, aprenda a lidar com o ser humano, foca no que é mais importante, amados. Diante da eternidade, essa briguinha não é nada. Se você entrar nessa guerra, é uma guerra que pode trazer uma destruição. Olha isso do ponto de vista da eternidade. O que foi a pessoa ter falado com você? Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, se você dedica o seu melhor, calma, isso vai passar. Perdoe ela, não sentencie, não a acuse. Isso está falando mais sobre ela do que sobre você. E aguarde, porque daqui a pouco o justo juiz está cuidando de tudo isso. Ele vai mudar o coração dela. Vamos para frente. Pare também de ser uma pessoa muito inflamadinha, muito irritadinha.
Eu conheci gente que parece que ela está em guerra o tempo todo, ela já levanta provocando guerra. Ela está em guerra com todo lugar que ela trabalha, o inimigo levanta a gente para atrapalhar a vida dela. Todo lugar que ela vai, sempre parece que o inimigo, o inferno se concentrou para atacar a vida dela. Fico pensando, mas será que é isso mesmo? Ou será que é a forma... Ela está permitindo que a natureza humana domine o olhar dela, ao invés de permitir que a palavra de Deus, o Espírito Santo, faça ela olhar e ter compaixão. E se torna crítica demais. Então, é uma moeda com os dois lados. Nós assumimos papéis errados, mas também entendermos que as pessoas nos dão papéis equivocados. Agora, quer um exemplo simples? Como que a gente pode trabalhar isso? Vou dar um exemplo trivial, do dia a dia, de uma casa. Imagina um esposo que não conhece muito bem a palavra de Deus, cresceu sem os padrões da palavra, os valores da palavra, e ele um dia numa discussão começa a falar com a mulher, que você que tinha que não sei o quê, você tem que falar, porque os nossos filhos, porque não sei o quê, e ele vai jogando em cima dela. Aí a mulher que é sábia, ela aproxima do marido, e ela é uma mulher sábia, ela tem um caráter de Cristo, não é mulher inflamadinha, ela tem sabedoria, serenidade, ela sabe que aquilo está falando muito mais do marido do que dela. Ela vai chegar nele, vem aqui, posso te dar um abraço? Ela abraça, dá um beijinho no pescoço dele, já começou a quebrar o homem já. Aí ela fala assim no ouvido dele, meu amor, esse papel não é meu não, é seu. Deus te colocou como líder na nossa casa. Eu sei que eu falho, eu sei que eu erro, mas por amor a você, meu maridão, eu não vou abraçar um papel que é seu. Com sabedoria. Porque tem gente que talvez está em pânico aqui, sofrendo, porque você abraçou o papel que não era seu. Você não disse, não, esse papel não é meu. Ou então, para dizer que não era seu, você foi lá arrumar uma confusão. Você brigou, chutou tudo, para dizer que, era só para dizer assim, olha, muito obrigado, esse papel não é meu. Você foi lá, você ficou bravo com todo mundo, você criou uma confusão ali. Não, era só dizer assim, olha, obrigado por vocês esperarem isso de mim, vocês estão me vendo competente para resolver isso, mas esse papel não é meu. O meu papel é aqui, olha o que Deus disse que eu devo fazer, é aqui. Vocês estão comigo aqui, amém, amados? Então Jesus falou, não, vocês estão querendo que eu responda a isso? É como se Jesus estivesse dizendo, mas eu não vou falar o que vocês querem, eu não vou assumir o papel daquele que vai sentenciar aqui, embora Jesus pudesse, ele tinha prerrogativa, porque ele era o Senhor, ele é o justo juiz, mas ele não assumiu naquela posição, porque ele entendeu que ali havia uma armadilha. Não vou assumir o papel também do acusador, não vou assumir o papel daquele que faz de conta que nada aconteceu, eu vou assumir o meu papel de salvador das pessoas. É o papel dele. Então, queridos, eu aprendo isso com Jesus. Eu, por exemplo, quando começo a minha semana, hoje mesmo já é um dia que desde ontem, já estou aqui fazendo um exercício. Quais são as minhas atividades chaves da semana ligadas aos meus papéis? Porque senão, eu tenho certeza, eu vou começar a entrar num estado de coisa, que eu vou começar a apagar incêndio, eu vou começar a entrar numa loucura, e daqui a pouco eu estou estressado, daqui a pouco vocês veem um pastor entrando, se arrastando aqui. Sabe por quê? Não é culpa da igreja não, é culpa do pastor que não entendeu o seu papel. Eu tenho que entender qual é meu papel, como líder de uma comunidade local, de uma igreja local, que tem muitas frentes, então tenho que aprender a delegar. Meu papel é formar liderança, é delegar, é ouvir o que Deus tem para a sua igreja, é me preparar, é ser pai de família, porque aquele que não cuida da casa não pode nem liderar a igreja. Eu preciso me concentrar nos meus papéis, então eu tenho atividades chaves. Agora,
Eu tenho muitas outras coisas que eu poderia estar fazendo, mas eu tenho que aprender a dizer não. Eu estou com vontade de fazer isso, eu tinha que fazer, eu tenho que resolver esse problema. Agora eu também tenho que resolver isso aqui eu também. Eu tenho um mundo para resolver, mas eu não posso, eu tenho que me concentrar nos meus papéis. E talvez esse seja o maior trabalho que uma pessoa tem, em entender por que ela assume papéis que não são seus, porque ela nem entende quais são os delas. Quais são os dela? Isso desde uma vida, desde as questões mais comuns. Por exemplo, tem gente que trabalha aqui e não entende até hoje o que você está fazendo lá no lugar que você trabalha. Te contrataram e você está lá, você está fazendo tudo, sem entender qual é o mais importante. Você pode até fazer tudo, você pode até ser uma pessoa que tem condição de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas você entende qual é o seu papel, você sabe até delegar o que não precisa ser feito por você, você sabe encaminhar, você trabalha com eficiência porque você entendeu qual é o seu papel. Agora, quando você não entende, daqui a pouco você não sabe nem porque foi demitido. Você criou uma expectativa. E isso vai acontecendo dentro dos lares, o pai que assume um papel que não é dele, a mãe que assume um papel que não é dela, os filhos que assumem papéis que não são deles, é uma confusão de papel. E nós precisamos aprender com Jesus qual é o nosso papel. Para que eu fui chamado, qual é a minha parte no corpo. Você imagina se o fígado começa a brigar com o seu coração, agora sai coração daí, eu quero assumir o seu lugar. Você imagina, não, o fígado vai cumprir o papel dele ali. Talvez da mensagem seja essa uma das áreas mais sensíveis aqui nesta manhã. Você se cansou porque só assumiu um papel que não era seu. Você tentou ser o salvador do mundo. Você só esqueceu de buscar Deus. Só esqueceu de fazer como Jesus, se retirar para os lugares desertos. Você não precisa ir para a montanha ficar sozinho. O seu lugar deserto pode ser um outro cômodo da sua casa. Ouvir a Deus, ouvir o Senhor, se concentrar no teu chamado, se concentrar na tua vocação. As emergências estão chamando você e você está só gastando sua vida, apagando incêndio. Talvez os últimos 10 anos sua vida não avançou em nada. Você tem novos calçados, novas roupas, você tem um novo carro, mas do ponto de vista da eternidade é a mesma coisa, porque você não está cumprindo o seu papel. Você se confunde. Mudança de cenário com transformação real e verdadeira. E nesta manhã o Senhor está te chamando para uma transformação profunda, uma reavaliação de valores e prioridades. Você nasceu com o propósito de glorificar a Deus, não para você ficar entrando em briga, vivendo em confusão, olhando para algumas pessoas e dizendo, essas são minhas inimigas, dessas eu não gosto, eu sei que elas não gostam de mim, dessas aqui são mais legais. Você entrou nesse joguinho, você mordeu a isca, não dos líderes e religiosos da sua época, mas você mordeu a isca de Satanás. Ele colocou situações na sua frente dizendo, morde a isca. Estou te chamando para mais uma briga aqui, estou te chamando para mais uma confusão, olha o que os outros falaram de você, e você fica mordendo isso, você fica gastando tempo, e você vai, passou meio-dia, passou um dia inteiro, uma tarde inteira, e você não consegue alinhar nada com ninguém. As pessoas importantes deveriam estar te ajudando, você não consegue passar para elas qual que é o papel delas também, você assume o papel delas, aí elas têm que assumir o seu, é uma bagunça, e daqui a pouco você se sente tão cansado. Sejamos parecidos com Jesus. Talvez se você se sinta assim, dessa maneira hoje, calma, não é para você sair daqui desesperado, pastor, me sinto exatamente assim, calma, o que você precisa fazer é permanecer. Eu creio que o Senhor vai nos ensinar, mas tem uma coisa que você deve fazer, eu não posso fazer por você. Você precisa ter comunhão profunda com Deus, você precisa ser essa pessoa da meditação, você precisa deixar a palavra de Deus navegar dentro de você, você precisa se apresentar ao Senhor. Eu tenho estimulado a igreja a fazer isso, levante, se apresente a Deus logo de manhã, nem que for por alguns poucos minutos. Senhor, eu estou aqui, estou me apresentando ao Senhor, todo o meu corpo, a minha mente, minha vida. Eu sei que eu tenho tanta possibilidade de errar hoje, de falhar novamente, mas eu já me apresento ao Senhor. Fala comigo, me dê sabedoria. Estou aqui para fazer a tua vontade, eu me sujeito à tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, Senhor. Já começa o dia assim, se apresentando ao Senhor.
Ele vai te dar sabedoria, creia nisso, Ele é o professor por excelência. Os livros são bons, o material é bom, o conteúdo é bom, mas ninguém melhor do que o Senhor, por meio do Espírito Santo, para atuar no seu coração que está aberto e se apresenta a Ele no início do dia. Nada é mais urgente do que isso. As urgências de ontem vão voltar amanhã. O que você está resolvendo de urgência não vai acabar, vai voltar. Vai voltar, e você está preso nisso. Parece que sabe aqueles filmes? Parece que não passa, não vai a cena. É a mesma coisa, e a sua vida precisa avançar. E a porta de saída desse círculo é você se voltar para Deus completamente e falar: eu quero ser parecido com Jesus, eu quero aprender com Ele, eu quero dar foco naquilo que é mais importante. E a terceira coisa, produza transformação e ensino. Sua vida, ela vai ser um testemunho lindo para as pessoas. O Senhor quer usar você. Talvez você está aqui, você se aproximou de Jesus, talvez pela curiosidade, porque tinha gente ali curiosa. Talvez você se aproximou por causa da dor. Teve gente que chegou a Jesus por causa da dor, da enfermidade. Tem outros que chegaram por amor, por adoração. Não importa o motivo que te trouxe. Talvez você chegou a Jesus porque por tradição sua família já era uma família cristã, frequentava a igreja. Eu não sei como você chegou até Jesus, mas o que importa é que você chegou até Jesus, e você não vai sair o mesmo. Não importa como você chega até Jesus, o que importa é como você vai sair da presença dele, que na verdade você não sai, né? Mas como você vai sair, como talvez alguns de nós foi pego como aquela mulher, talvez não numa situação de adultério, ou sim, ou talvez outras coisas, pessoas te acusando, pessoas querendo a sua destruição, chegou até você, chegou aos teus ouvidos, isso te inflamou, isso te deixou chateado, isso te deixou desapontado. Às vezes pessoas que você mais serviu, às vezes pessoas que você cuidou tão bem, são as que mais estão te criticando. Mas calme, se acalme, porque assim, se elas estão fazendo isso é porque você importa muito para elas, porque se você não importasse para elas, não estava nem falando. A pessoa tomou uma fechada na rua, fica nervosa ali por 3 minutos, depois vai embora. Ela não fica falando: aquela pessoa, uma semana depois, aquela pessoa que me fechou, ela nem sabe quem é. As pessoas se desapontam mais com as pessoas que elas amam. E talvez isso aconteceu com você, e você também está inflamado, você mordeu essa isca, você assumiu papéis que não eram seus, e você também não se perdoa. E talvez você estava como aquela mulher diante de Jesus. Aquela mulher, a vida dela serviu de testemunho e ensino para nós hoje, mas imagina se até hoje ela estivesse lá. Você imagina, os líderes religiosos que acusavam já foram embora, largaram suas pedras, a multidão também cansada foi para casa dormir, e Jesus está dizendo: levanta. Em outras palavras: filha, vaza daqui e vai dar fruto para a glória de Deus. E talvez você está lá ainda: mas Senhor, você viu aí, eles estão acusando, realmente, a minha vida é uma desgraça mesmo, né? O Senhor sabe o que eu fiz aos 20 anos de idade, o Senhor sabe a minha vida, e Jesus está assim: você continua essa história ainda? Já acabou a história? Você não percebeu? Os teus acusadores já foram embora, eles já não estão mais presentes, você está diante daquele que pode te perdoar. Então vira essa página, receba o amor de Deus, receba o perdão de Jesus hoje, de uma vez por todas. Você está mordendo a isca do inimigo, ele está te lembrando dos fatos para paralisar a sua vida. Vamos aprender com o Senhor. Primeiro, ter paz, não perder a paz diante das situações de tensão. Segunda coisa, a gente entender qual que é nosso papel. Não abrace papel que não é seu, cuidado, mas também não precisa chutar tudo para dizer que o papel não é seu. Tenha sabedoria, ensine as pessoas também. E terceiro ponto, produza transformação por meio de um testemunho real. Deixa Jesus te curar, deixa Ele trabalhar por dentro de você, aceite o perdão dEle, aprenda a se perdoar, aprenda a receber o amor de Deus na sua vida.
Talvez você um dia foi aquele que estava com a pedra na mão, mas talvez você é aquele que está com uma mulher vulnerável. O que ela pode fazer? Ela foi pega à força, ela não tem mais força do que os homens, está tudo contra ela, uma multidão que talvez não está ali para ajudá-la, mas está ali para ver o circo pegar fogo mesmo. E agora tem outros que estão ali. Contra ela está a lei de Moisés, contra ela estão os líderes religiosos da época, mas o mais importante, diante dela estava Jesus, o Salvador, aquele que ama e perdoa, aquele que dá uma nova chance, aquele que diz: filha, vai, abandone a sua vida de pecado e vai frutificar para a glória de Deus. Receba isso hoje, em nome de Jesus. Queremos ser parecidos com o Senhor. Quantos querem ser parecidos com o Senhor? Eu quero aprender com Jesus, e eu não vou perder minha alma. Tem gente que perde a sua alma. A gente pensa que aquele que perde a alma, aquele que morreu foi para o inferno. Tem gente que perde a alma antes de morrer. Ele já se perdeu. Mas enquanto está vivo é tempo de resgate, é tempo de perdão e de salvação. Fique de pé no seu lugar, por favor. Nessa manhã, me permita orar por você. Talvez está aqui nesta manhã dizendo: eu assumi papéis que não são meus, eu mordi a isca, eu virei o acusador, mas virei o acusado também. Eu estou na situação da tensão, da pressão, eu não estou sabendo ouvir, discernir a voz do Senhor. Eu preciso que a igreja me ajude em oração. E se você nesta manhã, neste final de manhã, você precisa desta cobertura de oração, você precisa que nós sejamos perto de você, para que os seus braços sejam fortalecidos, para que você saia daqui hoje reanimado pelo Senhor. Você já ouviu a palavra, isso já gerou fé no seu coração, mas nós também queremos ajudar você com a nossa oração, e você precisa de oração específica, para o Senhor te dar sabedoria, graça. Você está lidando com muitas variáveis, muitas coisas ao seu redor, isso está te fazendo perder a sua própria identidade. Você está respondendo coisas que não era para você responder, mas a igreja do Senhor está aqui, o corpo de Cristo está aqui, nós não estamos sozinhos. Olha que presente do Senhor. Não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para dizer se é pior que eu. Nós não temos esse papel, ninguém aqui tem o papel de sentenciador. Nossa cabeça ela conta essas histórias, o tempo todo nós estamos avaliando, julgando, todo tempo. Você vai olhar, em parte isso é natural, o cérebro está sempre tentando identificar o que é ameaça para ele, mas o amor de Cristo em nós nos faz olhar para as pessoas com profunda compaixão, como se fossem os nossos filhos, como se fossem os nossos pais. Às vezes eu olho para alguém, às vezes até alguém que foi indelicado com você no trânsito, e falo assim: e se fosse meu irmão, né? E se fosse minha irmã? É a irmã de alguém, eu só não conheço, mas e se fosse meu pai, minha mãe? Poxa, menos, né? Vamos baixar essa bola aí, gente. Vamos nos revestir de humildade. Vamos fazer como Jesus. Isso não significa ser bobo, ser tolo, sem opinião, nada, não falei nada disso, mas eu falei da gente focar no que é mais importante. O que é mais importante. Parem as discussões. Ei, você e sua esposa já está discutindo demais, esse assunto já foi longe. O que é mais importante. Renuncia, ame, comece a ver as qualidades, a discussão vai parar. Se você precisa da oração da igreja hoje, para acalentar, fortalecer teu coração, vem aqui à frente, dá um pulinho aqui na frente, pode sair do seu lugar, vem aqui, a gente quer cobrir você, coração, ajudar você, incentivar sua fé, levantar seu ânimo. Às vezes você está aqui e fala: pastor, eu queria que algumas pessoas da minha família estivessem aqui ouvindo isso. Eles estão tentando empurrar papéis para mim que não são meus, estou sendo acusado disso e daquilo outro, mas eles não podem estar aqui. Nunca, Deus não fala com ausente, Deus fala só com presente. Então isso começa com você, pode se reunir, pode vir. Jesus te ama. Às vezes é uma frase que a gente diz para aqueles que não conhecem a Cristo, mas eu quero dizer para aqueles que já conhecem e estão numa igreja: Jesus te ama. A porta está aberta para você. Estamos aqui para nos apoiar, não para nos julgar. Estamos aqui para dizer, como Jesus disse:
filha, vai. Não erra mais não. Bora lá. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos juntos, vamos frutificar para a glória do Senhor. Amém, queridos. Como igreja do Senhor, se alguém quiser ainda vir aqui, às vezes você está aí, Senhor, eu vou lá, não, o pastor vai começar a oração agora. Não, te dou mais 30 segundos. Vem aqui, eu acho muito importante a oração da igreja também. Se Deus está nos direcionando a orar uns pelos outros, vamos fazer isso, vamos ter esse momento aqui, esses minutinhos. Você que está online, infelizmente, você talvez gostaria tanto de estar aqui, mas não pode. Mas receba essa oração, que o Senhor alcance você na distância que você estiver, que essa palavra alcance você também no nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. E agora a hora, eu queria que você olhasse. Você talvez não possa olhar de frente, mas olha, são seus irmãos e suas irmãs que estão aqui. Talvez alguns assuntos que eles estão lidando, talvez você não teria nem força para lidar, e eles estão aqui. Então vamos apoiá-los. Eles sairão daqui hoje renovados. Nós oramos agora, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, a Tua palavra foi liberada hoje aqui, foi pregada hoje aqui. Tua palavra foi declarada hoje aqui. E eles estão abertos, eles receberam a Tua palavra. Tua palavra chegou até a mente e o coração deles. Talvez alguns dos que estão à frente não conseguem nem entender como estão ainda tendo forças para levantar de manhã, para tocarem os seus dias. Talvez situações de profunda tristeza. Mas Senhor, Tu és aquele que levanta o ânimo, Tu és aquele que veio para trazer vida e vida com abundância. Por isso, como ministro de Cristo, na atribuição e no papel que o Senhor me deu aqui nesta manhã, eu abro a minha boca para declarar sobre a vida dos meus irmãos, pelo poder da palavra de Deus que chegou até eles, que eles sejam agora animados e fortalecidos no seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Que esta vida que vem dos céus, que vem do Teu trono, alcance o espírito deles e traga ânimo e força ao coração e à mente deles, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda aquela situação de desespero, toda aquela situação de abatimento espiritual, abatimento emocional, toda situação de tristeza, em nome de Jesus, seja encerrada agora, e que eles experimentem agora, Senhor, o Teu poder, o Teu abraço, o Teu toque. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor que foi enviado à terra, o Senhor que foi enviado para estar aqui, para nos consolar, para nos encorajar, atue agora. Oh Senhor, nós clamamos a Ti, nós pedimos ao Senhor que venha alcançando estes corações, que os grilhões sejam quebrados, as correntes sejam quebradas. E agora eles recebam o poder do Senhor, eles recebam a graça de Deus, a alegria de Jesus, a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. Que eles sejam fortalecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Esta semana já será uma semana diferente. Oh Senhor, pela Tua misericórdia e compaixão, a Tua palavra foi declarada, e eles receberam com fé, e eles vão comer o fruto disso, o fruto doce que o Senhor preparou para eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós liberamos esta palavra de cura, esta palavra de transformação, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sejam livres, sejam fortalecidos. Amém. Amém, queridos. Então quero dizer para vocês, vocês são amados. Eu não estou olhando muito para aquilo que, o que aconteceu, o que desencadeou, por quê, o que foi. Está lá atrás. Vamos olhar daqui para frente. Mais uma vez, o Senhor está aqui. Vamos juntos, vamos unidos. Vocês estão aqui para serem condenados, acusados. Agora reforcem, não assuma papéis que não são seus. Não assuma papéis que não são seus. A vida pesou porque vocês assumiram, às vezes até o papel do Espírito Santo. Você fala assim: Espírito Santo, daqui, o Senhor está demorando, quero mais rápido. Eu sou o Espírito Santo agora. Dá errado. Você não é o Espírito Santo, você não é Jesus, você não é seu esposo, você não é sua esposa, você é você. Aceite a finitude que Jesus te deu, mas entenda que dentro do seu papel, se você cumprir ele direitinho,
as coisas vão encaminhar. Confie no amor dele e foque naquilo que é mais importante. O Senhor Jesus está aqui. E eu creio que você está saindo daqui hoje, teu espírito alimentado, fortalecido. Vamos para frente, levanta e anda e vamos embora em nome de Jesus, porque o Senhor te curou. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor nesta manhã. Nós aplaudimos o nome dele, o nome dele, o nome dele, o poder dele. Aleluia. Vamos dar as mãos aos outros, mesmo aqui na frente. Pode dar a mão para essa pessoa que está do seu lado. Você que está aí, igreja abençoada. Que igreja linda é essa, hein, amados? O Senhor abençoe você, viu? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por falar conosco. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pela mesa, pelo banquete espiritual. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui hoje, de louvar o teu nome, de cantar para o Senhor, de ofertar ao Senhor, cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. O Senhor nos deu a chance de nos alegrarmos com a agenda viva que o Senhor tem dado a esta igreja. Obrigado pela tua palavra, que renova, que fortalece, que direciona. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o caminho. E agora, Senhor, nos leva de volta aos nossos lares, aos lugares onde iremos, guardando, dando uma semana de paz, abençoando os cultos que aqui acontecerão. Guarda os lares representados, os filhos, as filhas, os pais. Guarda, Senhor, os negócios. Prospera o trabalho das mãos do teu povo. Nós te agradecemos, e Jesus, nós te amamos e queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Obrigado, te louvamos, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor.